Pessoal, boa noite. A gente tem mais uma aula de Go da semana para vocês ficarem super animados. Hoje o fundo já não é tão bonitinho, mas continuo na escola. Então hoje a gente continua falando um pouquinho sobre o Josec e a gente vai falar sobre Josec de punição, certo? Com aqueles mesmos nomes de ontem, que eu vou precisar dar uma colada daqui a pouco. E aí vocês vão ver como é que é a questão de punir. A questão de punir através das pedras que estão ali, certo? Pessoal, então o primeiro que nós vamos ver hoje é o Queima, Kakari, Hassami baixo, Sansan, Hani, Morisuji, punição, variação A. Vamos lá. Pessoal, vou colocar aqui essa situação que eu falei para vocês agora desse nome tão grande. Só para relembrar, nós temos a forma do Josec de ontem, e aí a punição, ela se encontra ou no A ou no B. Vamos ver qual seria a melhor saída para as pedras. Lembrando também, pessoal, que o Josec, além dele poder acontecer no começo, no meio e no fim do jogo, ele sempre vem de uma forma para que a gente consiga entender a jogada, vamos dizer assim. Então, ele é uma sequência de jogadas. Vamos lá. Aí, começou lá no Roshi, certo? Mais uma. Essa aqui é igual a de ontem, tá? Só pra gente entender esse Josec, como é que ele acontece. Tanto da punição A, quanto da punição B. Aí aconteceu, fizeram 2 paredões aqui. Lembrando que, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Fui falando e esqueci de falar sobre as pedras. Quando tem essa situação aqui, as brancas entendem que as pretas querem este território, ó. Aí a branca tá lá, sozinha, desamparada. Ela vem e entra dentro desse território. Por quê? Porque a ideia dela é que ela tem esse território, não as pretas. As pretas entenderam o que elas queriam. As brancas insistem no território. As pretas vão lá, porque se as brancas insistem nesse território aqui, ela não pode ganhar força aqui também no meio, ó, senão acaba com essas pretas aqui. As brancas continuam. As pretas continuam aqui, ajudando, porque a ideia das pretas, nesse caso, é tirar as liberdades das brancas para que ela possa ganhar território, né? As brancas vão lá e fazem essa jogada. Então, não tá conectado com nada aqui. Mas a ideia dela também é começar a cercar as pretas para que ela possa ter um território maior. As pretas jogam aqui. E aí, as brancas completam aqui. Nesse momento, a gente vai ter ou a opção das pretas em jogarem em A e jogarem em B. E aí, eu vou mostrar as duas para vocês. Vamos lá. Pessoal, então, a gente vai fazer aqui a sequência das pretas jogando em A. Deixa eu ver se vai ser a primeira sequência que ele vai fazer. Isso. Jogou em A, certo? Aí, o que acontece? As brancas percebeu que ela veio para tentar dominar esse território e quebrar as brancas do outro lado. Aí, as brancas vêm e fortalecem esse grupo para eliminar essa pedra preta aqui, ó. As pretas insistem. Deixa eu ver se ele vai continuar o caminho que eu quero. Não. Peraí. Isso. As brancas vão lá. Então, a preta insistiu aqui. As brancas estão cercando. Aí, as pretas insistem de novo. Já na linha da morte, hein, galera? Então, as brancas vão lá e já fecha. Então, pela posição que a gente já vê aqui, ó. Esse grupo, ó. Aqui. Vamos ver o que acontece aqui. As pretas insistem. As brancas fecham aqui. As pretas vêm pra cá. E tcharam! Tinham deixado apenas uma liberdade aqui para as pedras brancas.
na verdade, para as pedras pretas, desculpa. Então, esse território aqui, ó, virou das pedras brancas por causa desse vacilo das pretas em optar por A. Ah, mas Camila, teria outra jogada para fazer aí? Teria um monte, né, gente? E aí, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver, A, B. Voltou? Não? Ah lá. A, B. Aí, ainda na A, ó. Insiste aqui. As brancas vão lá em cima pra tentar pegar, deixar aquela pedra em atare. As pretas querem mais liberdades, né? Tinha uma só e acaba abrindo 3. E aqui as brancas jogam nessa posição. Ai, Camila, mas aí ela não fecha a liberdade. Ela continua tendo 3 aqui, ó. Mas vamos ver o que acontece, galerinha. As pretas fazem isso. Não foi uma boa jogada. As brancas vão lá e já fecham. Nessa sequência, as pretas querem tentar ter mais liberdade. As brancas fecham. As pretas querem mais liberdade. As brancas fecham. E aí, a preta desiste. Ela já viu que isso aqui é furada. E aí, tcharam! Então, através desse Josec que teve a forma aqui, a gente tem este desenho final. Pessoal, agora a gente vai ver se as pedras pretas decidirem vir aqui no B, certo? Que é aquele nome todo, punição B. Vamos ver como é que vai ficar. Então, vamos lá. Pedra preta ali em cima, com a ideia de fechar esse grupo. Aí, as pedras brancas vêm aqui, ó, já querendo cortar qualquer ligação que as pretas façam. Aí, as pretas pensam, falam assim, não, corto ela aqui pra baixo, que eu consigo unir e deixar esse grupo forte. As brancas percebem o que tá acontecendo, né, gente? Você vai olhar assim, não. Ele já quer ligar, então, fecho aqui. As brancas tentam cortar a ligação das brancas, certo? As brancas jogam lá embaixo. Adeus! Só tem uma liberdade. E as pretas jogam lá fora, já desistiram. As brancas vêm e retiram e fica com todo esse espaço. Então, esse Josec, ele dá mais preferências para as brancas na jogada, justamente porque tanto em A quanto em B, nós vimos que o território fica sendo das brancas, certo? Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre Keima-Kakari, Hassami baixo, Sansan com roshi lateral. Lembrando que o roshi é aquele pontinho que define as partes que a gente pode jogar. Vamos começar assim, certo? Então, vamos lá. Pessoal, então a gente começa lá no roshi, como eu falei, certo? As pretas começam lá. E aí, a gente vai ter a seguinte sequência. As brancas jogam um pouquinho espaçadas. As pretas vêm também com espaço. As brancas entram nesse que seria o território das pretas, né? Aí, as pretas já querem defender o seu território. As brancas vão lá e acabam fazendo esse quadradinho que a gente não gosta. As pretas continuam. Brancas jogam aqui embaixo. Ai, Camila, por que elas não ligaram aqui? Porque elas perderiam a força, porque as pretas poderiam vir e cercar aqui, vamos dizer assim, ó, pra baixo. E as brancas perderiam esse lance. As pretas jogam lá em cima. E aí, caso as pretas tenham uma ajuda aqui, eu vou falar pra vocês, peraí, deixa eu colocar aqui. As brancas vão lá, desistem disso, já percebe que as pretas têm uma força maior aqui, né, em relação a elas. E aí, opa, aqui apareceu. Se as pretas tiverem essa pedra aqui em cima, ó, no outro roshi, vamos dizer assim, as pedras pretas, elas
conseguem fazer essa jogada, ó, até essa quarta pedra, vamos dizer assim. Ah, Camila, por quê? Porque ela tem ajuda lá de cima, nesse território. Então, fica mais fácil para elas deixarem as brancas sem movimentação, vamos dizer assim. Ai, mas tá tão longe essa pedra. Nós já vimos, pessoal. A distância, ela é importante pela questão do território e a questão da força que essa pedra dá para essas três aqui de baixo, ó. Nesse caso, as brancas têm esse território e também tem o sente. Que seria o lance da iniciativa mesmo, de ter entrado aqui. Só que as brancas têm o território e as pretas têm a influência. Lembra da influência, né? Que ela pode transitar e até mesmo capturar essas pedras brancas aqui. Então, essa pedra 8 também, galera, é a pedra que a gente chama... Deixa eu não vou passar por cima, não, senão vai colocar o 9. Ó, essa pedra 8 aqui é o que a gente chama da pedra ronte. O que é o ronte? É a pedra que ajuda em uma má forma, certo? Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o queima-cacari consumir. Esse eu nem olhei, hein? Esse eu gosto também. Quem aí não gosta de consumir alguma coisa? É brincadeira. Vocês vão entender o porquê consumir. Pessoal, vamos ver o Josec aqui, então. A gente começa lá no Oxi, lembra? E aí, as brancas aparecem. Ó o consumir aqui, ó. Lembra disso? Que é a forma. Consumir ou consume, certo? Essa forma na diagonal. As brancas vêm. As pretas já olham esse território aqui, né? E as brancas estão pensando em cercar. As brancas vêm e jogam aqui. Então, a sequência até 5. Peraí que eu vou colocar os números para vocês verem qual foi essa sequência. Tcharam! Como um passe de mágica, apareceram esses números aqui. Então, essa sequência, até o 5, é para defender. Ó, então, 1, 2, 3, 4, 5. É para defender exatamente este canto aqui, ó. Certo? Mas ela não é muito boa para as pretas. Ai, Camila, por que essa posição não é boa para as pretas? Por que esse Josec não funcionou para as pretas, sendo que ele fez aqui, ó, o consumir, certo? Porque aqui em A, ele deixou um agir, ou um agir. Fernanda vai me ajudar aí. Fê, me ajuda. O que seria esse agir? É o que a gente chama de defeito potencial, certo? As pedras pretas deveriam ocupar este lugar, porque aí ela teria mais força aqui dentro. Quando ela deixa esse local descoberto assim, ó, sem força nenhuma, as brancas podem invadir aqui, ó, e ganhar este território do canto, certo? E aí, quando as pedras brancas vêm aqui, ó, na posição 5, seria uma opção de uma maneira mais território, tá vendo, ó? Porque ela não tá ligada, mas tem um território das brancas que acontecem aqui. Se ela jogar aqui em X, além do território, ela tá influenciando o jogo, influenciando com que essas pretas tomem uma atitude. Minha mão tá parecendo de mentira, né, gente? Mas é o sol tá batendo aqui. Mas é de verdade, viu? Essa é a minha mão. Então, se ela joga aqui no além do território, ela influencia as pretas a ou fugir daqui para ir para outro canto ou fazer alguma coisa. Então, aqui embaixo, na mesma linha que ela começou no 1, é mais para território. E se ela jogasse no X, seria influência.